Togashi ele é muito foda em qualquer coisa que ele se propõe a fazer, desde sistemas de poderes, batalhas, narrativa, construção e passado de personagens, e o que mais me impressiona é como ele consegue criar personagens que são tão reais, principalmente quando a gente tá falando de crianças. Uma coisa que nenhum shonen acho que conseguiu me vender de verdade é que de fato aquele personagem é uma criança. A gente vê crianças super poderosas em Naruto, One Piece, Dragon Ball e diversos outros animes, e por mais que haja uma camada de complexidade nela, no fim das contas parece que essa galera é só adultos menores com poderes absurdos. E engraçado parar pra pensar que em Hunter x Hunter, onde a gente tem essas crianças absurdamente poderosas, o passado dela acaba sendo tão dolorosamente real que a gente se conecta com tudo aquilo, com alguma vivência do que ela tá passando, acaba refletindo bastante na nossa realidade. E é isso que faz a gente acreditar que de fato aquele personagem é uma criança. E aí, mano, suave? Meu nome é Rodrigo e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o passado de um dos meus personagens favoritos de Hunter x Hunter, o Killua. A gente vai falar um pouco da história dele, seu amadurecimento e como no final de tudo ele conseguiu quebrar alguns ciclos. Killua é apresentado pra gente logo no primeiro arco do anime, o Exame Hunter. Desde o começo, Togashi ele deixa muito claro que o personagem é muito diferente dos demais. Mesmo tendo comportamentos e hábitos que, à primeira vista, parecem bem infantis, ele vem de uma família de assassinos renomados, o que contrasta bastante com o resto do grupo. Enquanto Gon, Leori e talvez com exceção Kurapika tiveram vidas relativamente normais, o Killua ele cresceu em um ambiente completamente diferente, moldado para ser um assassino desde que ele nasceu. Mas mesmo com esse passado brutal, ele se encaixa ali naturalmente no grupo, sem que haja julgamento sobre sua história. O que existe ali é uma não condenação do passado do Killua e uma compreensão mútua dos personagens, onde cada um tem suas dores, desafios e vivências. Há um destaque muito grande pro Gon, que atua como uma contraparte de Killua nesse primeiro arco do anime, onde ele é uma criança em todos os sentidos, ingênuo, otimista e livre para agir como uma criança mesmo. Isso desperta um interesse genuíno no Killua, por ter sido privado de uma infância normal e acaba se conectando com Gon por conta disso, enxergando nele algo que ele nunca pôde viver. No final desse arco, o Killua ele não passa no Exame Hunter e é levado de volta para casa por seu irmão. Mas o que torna em si esse momento tão impactante é toda a construção desse mini arco, que mostra a primeira vez o Killua tendo amigos de verdade e pessoas que se importam genuinamente com ele. A pressão da família Zold que sempre esteve presente na vida de Killua, e a manipulação do Illumi acaba sendo a prova disso. Durante o exame, ele implanta na cabeça do irmão de que o Killua ele jamais poderá ter amigos, ou seguir o seu próprio caminho porque ele nasceu para ser um assassino. Isso faz com que Killua, mesmo sem perceber em si, comece a sabotar a si mesmo e desista da prova. Percebendo que Killua está em completo colapso mental, Gon, Leori e Kurapika não aceitam o que acontece com ele. Eles vão até a mansão dos Zoldycks enfrentando os mais diversos desafios, cada um mais absurdo que o outro para conseguir resgatá-lo. Eles se sacrificam de alguma forma no meio dessa jornada, seja testando seus limites físicos e até mesmo arriscando a própria vida. E esse é o ponto de virada para Killua. Pela primeira vez ele percebe que existem pessoas que se importam genuinamente com ele, não por medo ou interesse, mas simplesmente porque gostam dele. E depois de ter sido resgatado, a problemática de Killua sobre quebrar ciclos não se resolve de imediato. Na verdade, essa é uma questão que acompanha ele até o final do anime. A cena em que Silva Zoldyck permite que Killua vá embora é a prova viva disso. Ele não faz isso porque ele é um pai bondoso ou porque acredita na liberdade do filho, mas sim porque ele tem a certeza de que Killua nunca vai conseguir se libertar daquilo que foi imposto para ele. Silva acredita que mais cedo ou mais tarde, Killua vai falhar, voltar para casa e aceitar o seu destino como assassino. E esse detalhe torna a jornada de Killua bem mais significativa. O que parecia ser apenas uma fuga no início, se transforma em um verdadeiro processo de amadurecimento, onde ele não precisa se libertar só fisicamente da sua família, mas também quebrar os padrões que foram impostos para ele desde o nascimento. Quando Killua é, entre aspas, resgatado, ele decide seguir viagem com Gon, e dá pra ver o contraste absurdo da vida entre eles. Mesmo com toda essa treta do abandono do Jin, Gon teve uma infância normal, brincou, fez amigos, e nunca foi tratado como uma ferramenta. Pro Killua isso era algo totalmente novo. Ele começa a entender que existe um outro jeito de viver sem precisar matar ou seguir ordens. E essa experiência foi essencial pra ele, porque pela primeira vez ele pode ser só uma criança, sem a sombra da família dele o tempo inteiro. Mas aí quando chega a saga do Jin, os papéis deles acabam se invertendo. No começo da história, Killua teve que aceitar que seus amigos o ajudassem. Agora é a vez dele meio que retribuir o favor. Ele se torna parte do suporte de Gon, ajudando na busca pelo pai e lidando com toda a bagunça que vem no meio de tudo isso. E no fundo isso também faz parte da jornada dele de quebrar ciclos. Killua, que sempre foi ensinado a confiar só em si mesmo, agora entende que ele pode contar com os outros, mas que também ele pode ser esse apoio para alguém. Os dois começam a treinar juntos para encontrar o pai de Gon, e conforme o treinamento avança, a conexão entre eles aumenta. Desde o processo de aprender Nen na Torre Celestial, e até a jornada em Yorkshire, onde eles ajudam Leório a apoiar Kurapika para que ele não se perca no vazio da vingança. Dá pra ver como a amizade entre eles vai se fortalecendo. Killua, que sempre foi ensinado a ser frio e independente, agora tem alguém com quem ele finalmente pode contar. E mais do que isso, ele percebe que ele também pode ser esse apoio para essa pessoa. Esse crescimento ele continua em Grid Island, onde a parceria entre eles se fortalece cada vez mais. Durante o jogo, Killua e Gon
Gon aprendem a trabalhar em equipe, entendendo a importância de cada um e confiar na estratégia um do outro para vencer os desafios. Mas é ali que Killua também percebe até onde Gon está disposto a ir para encontrar seu pai. Ele vê em primeira mão que, se necessário, Gon sacrificaria tudo. Suas mãos, seu corpo e até mesmo a própria vida, se fosse assim necessário. No arco seguinte, o arco das Formigas Quimera, a gente foi uma jornada pessoal de Killua, onde ele sente medo constante de abandonar Gon em uma situação de perigo. Ele começa a se questionar se ele realmente é digno da amizade de Gon, e se no final das contas ele vai conseguir ajudar o amigo contra as Formigas Quimera. Toda essa trajetória leva a um momento onde ele finalmente arranca a agulha que Luma implantou na sua cabeça, a que fazia ele recuar caso ele se sentisse em desvantagem. Mais do que apenas uma manipulação de Lume, essa agulha simboliza o controle que a família Zoldyck tem sobre ele, a forma que sempre tentaram moldá-lo para seguir um caminho de medo e submissão. Quando Killua realmente se livra dela, ele acaba quebrando esse ciclo de manipulação e começa a se libertar do peso que sua família colocou sobre ele desde criança. E mesmo enfrentando todos esses medos, o Killua ainda assim não consegue pedir Gon de se autodestruir. Gon sacrifica sua expectativa de vida para derrotar Pitou, mesmo após descobrir que Kaito na verdade estava morto, e Killua se vê completamente impotente dessa situação. A frustração acaba batendo nele e, por mais que ele tenha evoluído e superado seus medos, ele não foi capaz de proteger o seu melhor amigo. Sem muitas opções, ele embarca uma jornada de volta para casa buscando a única chance que lhe resta: pedir ajuda para sua irmã Luca para tentar restaurar o corpo de Gon ao estado original. E esse momento marca um novo ciclo para Killua, porque ao invés de fugir da sua família ser levado de volta à força, como no início da história, ele retorna por escolha própria, mas dessa vez com um propósito completamente diferente. Ele não é mais um assassino, mas alguém disposto a salvar uma vida. Ao retornar para casa para resgatar a Luca e tentar salvar Gon, Killua percebe que não foi o único a sofrer na sua família. Sua irmã também foi isolada, trancada e tratada como se fosse uma aberração por causa de seu poder. Mas a verdade é que o medo que a família sente não é exatamente do poder dela, e sim do fato de que eles não conseguem controlá-la. Para os Zoldycks, tudo que foge do controle deles é visto como uma ameaça. A relação entre a Luca e Lanika acaba funcionando como uma grande metáfora sobre como ser diferente é tratado como algo ruim. O problema nunca foi o poder dela em si, mas sim a forma como os outros a enxergavam. E no meio de tudo isso, Killua, que no começo acreditava que Lanika era uma entidade separada e perigosa, percebe que ela também faz parte de Aluka. Isso reflete um crescimento muito profundo nele, porque da mesma forma que ele passou a vida acreditando que era um monstro criado para matar, ele finalmente entende que não precisa rejeitar essas partes de si mesmo para ser quem realmente é. No fim das contas, a jornada de Killua não é sobre escapar da sua família, mas sobre quebrar o ciclo constante de abuso que ele sofreu. Ele entende que por mais que ele tenha sido moldado por essa relação tóxica, ele não precisa mais perpetuá-la. O que fizeram com ele não foi sua culpa, mas ele pode escolher não repetir esse padrão com as pessoas que ele ama. E ao aceitar a Luca e protegê-la do destino que ele mesmo sofreu, Killua prova que realmente conseguiu se libertar. No final, Killua salva Gon, mas ao decidir seguir com a Luca, ele percebe que sua jornada com Gon chegou ao fim. Durante toda a história foi ele que precisava de ajuda, mas agora é sua vez de ser o apoio para alguém. Killua entende, assim como Gon mostrou um novo caminho para ele, agora ele deve fazer o mesmo por sua irmã. E ao tomar essa decisão, ele finalmente quebra o ciclo imposto por sua família e escolhe um futuro por conta própria.